O papai sim merece alguém que preste, meu filho disse no jantar, exigindo que eu cedesse meu lugar na mesa à nova namorada do pai. Todos ficaram mudos. Eu não derrubei uma única lágrima. Apenas dei um sorriso gelado e me levantei devagar. No dia seguinte, entreguei um documento sobre o passado do pai dele. Quando ele leu a primeira linha, a xícara de café simplesmente escorregou de sua mão. Meu nome é Vera Custódio Meireles. Tenho 64 anos. Sou professora de História aposentada. Moro na Lapa, em São Paulo. E durante 32 anos fui casada com um homem que aprendi a defender antes de aprender a enxergar. Fui casada com Dirceu Fontana por 32 anos. Trabalhei, paguei as contas, criei o Rodrigo quase sozinha enquanto ele sumia em viagens, que eu fingi por muito tempo não precisar questionar. A casa da Lapa era minha, comprada com a herança da minha mãe antes do casamento. Só minha. E ele sabia disso. Rodrigo, meu filho, cresceu parecido com o pai. Não só fisicamente, embora a semelhança seja notável, mas naquele jeito de precisar de aprovação, de buscar validação, de querer que as pessoas ao redor concordassem antes de ele se sentir seguro. Quando o casamento acabou, Rodrigo tinha 31 anos e ainda precisava do pai de um jeito que me partia o coração. Não do pai de verdade, da ilusão do pai. E Dirceu reapareceu com carro, com dinheiro de origem que eu não saberia explicar, e com a Cíntia do lado, sua nova namorada. Rodrigo quis acreditar. E quando alguém precisa acreditar numa coisa, quem coloca dúvida nessa coisa vira o inimigo. Virei o inimigo. 7 anos guardando tudo, esperando o momento em que agir faria diferença, e não apenas barulho. Na quinta-feira, antes do jantar, Rodrigo me ligou. Disse que estava com saudade, que queria comer a minha lasanha, que queria um jantar em família. Usei essa palavra com a leveza de quem não sabe o peso dela. Família. Como se família fosse uma palavra que pudesse ser dita sem as marcas de tudo o que havia acontecido dentro dela. Fiz a lasanha. Comprei o vinho que ele gosta, aquele meio seco que ele toma desde os 20 e poucos anos. Passei pano no chão 2 vezes. Coloquei a mesa com a toalha que eu guardo para as ocasiões. Eles chegaram juntos. Rodrigo, Dirceu e Cíntia. Não me avisaram que Cíntia viria. Eu fui até a porta com o avental ainda na mão e me deparei com ela sorrindo, de batom vermelho, segurando uma garrafa de espumante com a naturalidade de quem é bem-vinda. Dirceu entrou na minha casa como se ela ainda fosse a casa dele, sem pedir licença, sem nenhum constrangimento no rosto, sem sequer fazer aquela pausa que qualquer pessoa com um mínimo de consciência faria ao entrar na casa de alguém com quem teve uma história longa e complicada. Entrou, olhou em volta e foi direto para a cabeceira da mesa. A cabeceira que era minha. Eu não disse nada, não naquele momento. Fui buscar mais um prato, mais um talher, mais uma taça. Coloquei para Cíntia. Acomodei onde deu. Acabei sentando de lado, no lugar que sobrou entre a parede e a cadeira com o pé torto, que eu sempre quis consertar, mas que nunca subi na lista de prioridades, porque havia sempre outra conta, outra necessidade, outro remendo antes. Servi. E quando digo que servir, quero que você entenda o que isso significa. Eu servi o vinho, a lasanha, a salada, o pão e a água. Servir cada um. Na minha própria casa. Com o meu próprio avental. Num jantar que eu preparei. Num espaço que eu paguei por 32 anos com aula de manhã, aula de tarde e correção de prova de noite, enquanto Dirceu sumia em viagens que eu fui entendendo, devagar e com muita dor, que não eram viagens de trabalho. Dirceu fez piadas durante o jantar. Cíntia ria. Rodrigo falou de uma obra no Butantã, de um projeto que estava indo bem, de um cliente que havia elogiado o trabalho dele. Ele parecia aliviado de ter o pai do lado. Parecia, pela primeira vez em muito tempo, relaxado. E eu olhei para esse filho meu de 38 anos, engenheiro civil, gerente, homem formado, e pensei em quantas noites eu passei sozinha para que ele chegasse onde chegou. Foi na sobremesa que aconteceu. Dirceu havia se levantado para buscar água. Cíntia estava olhando para o celular. E Rodrigo se virou para mim com aquela expressão de quem está prestes a dizer algo razoável, algo lógico, algo de bom senso. Aquela expressão que eu conheço desde que ele tinha 6 anos e queria me convencer de alguma coisa. Mãe, a Cíntia ia ficar mais confortável se você ficasse do outro lado. Eu olhei para ele. Ela tá um pouco espremida ali.
E o papai fica melhor com ela do lado. Silêncio. Cíntia ergueu o olhar do celular. Dirceu voltou com o copo d'água e ficou parado perto da pia, ouvindo. E Rodrigo completou, com a voz de quem está apenas sendo prático. O papai merece alguém que preste, mãe. A gente sabe que vocês dois não se entendem mais. Não precisa ser difícil. O papai merece alguém que preste. Ele disse isso para mim. Para mim. Na minha casa. Com a lasanha que eu fiz ainda quentinha na travessa. Para a mulher que o criou sozinha, enquanto o papai em questão estava em outro lugar, com outra mulher, gastando dinheiro que às vezes era dinheiro que eu havia colocado na conta conjunta porque ele dizia que precisava. Eu não chorei. Essa é a parte que as pessoas que me conhecem acham mais impressionante quando conto. Eu não chorei. Não levantei a voz. Não quebrei nada. Me levantei devagar, tirei o avental, dobrei com cuidado, coloquei sobre a cadeira. Disse que estava cansada e que eles podiam ficar à vontade. Fui para o meu quarto. Fechei a porta. Sentei na beira da cama no escuro e fiquei assim por 40 minutos sem fazer absolutamente nada. 40 minutos sem fazer nada é a coisa mais ativa que eu já fiz na minha vida. Porque durante esses 40 minutos eu não estava paralisada. Estava decidindo. Depois liguei para a Neuza. Neuza Carvalho é minha vizinha há 22 anos. Professora de educação física aposentada, mulher de riso alto e língua afiada, que desde o divórcio diz abertamente que Dirceu sempre foi uma figura duvidosa. Ela ficou em silêncio enquanto eu contei. Quando terminei, ela perguntou: Verá, o que você quer fazer? Eu disse: Eu quero que cada um receba o que merece. Ela disse: Então eu venho aí amanhã cedo. Mas antes de a Neuza chegar, eu já havia ido até o armário do escritório. Abri o segundo gaveta, que tem a fechadura que nunca uso porque nunca precisei, e peguei a pasta identificada como Dirceu, jurídico. Atrás dela havia outra, menor, de plástico cor de mostarda, com um elástico que eu havia colocado em 2014 e que nunca mais havia aberto. Dentro havia um boletim de ocorrência, 2 certidões criminais, um extrato bancário com nome de terceiro e uma carta manuscrita que Dirceu havia me enviado em 2011 pedindo que eu não depusesse contra ele. Eu havia guardado tudo, cada papel, cada data, cada linha. Fiquei na mesa do escritório com os documentos espalhados na minha frente. À luz do abajur amarelo, as bordas dos papéis mais antigos. A carta de 2011 estava com a caligrafia que eu conhecia de décadas. A letra inclinada para a esquerda que Dirceu sempre teve, aquela letra que eu havia lido em cartões de aniversário e em bilhetes deixados na geladeira em anos em que eu ainda acreditava que bilhetes na geladeira significavam alguma coisa. Em 2011, quando recebi essa carta, eu fiz uma escolha que me envergonha até hoje. Guardei e fiquei. Rodrigo tinha 31 anos, mas ainda dependia do pai de um jeito que só uma mãe enxerga. Convenci a mim mesma de que usar aquela carta destruiria algo que ele ainda não estava pronto para perder. Sei agora, com 64 anos e 32 de casamento mais 7 de divórcio, que eu não estava protegendo meu filho. Estava adiando o inevitável e pagando o preço sozinha. No domingo de manhã, coloquei os documentos num envelope, fui até o apartamento de Rodrigo no Morumbi e deixei com o porteiro. Escrevi no envelope: Para Rodrigo. Leia com calma. Esteja sentado. Ele me ligou 40 minutos depois. Quando atendeu, não disse nada. Eu ouvi a respiração dele. Ouvi o silêncio do apartamento dele do outro lado. Depois ouvi o barulho de cerâmica batendo no chão. A xícara. Esperei. Ele disse com uma voz que eu não havia ouvido desde que ele era adolescente: Mãe. Eu disse: Sim? Ele não completou. Eu disse: Quando você quiser conversar de verdade, eu estou aqui. Mas eu precisava que você soubesse quem é o homem que você defendeu na minha mesa. E desliguei. Fiquei sentada na poltrona do escritório por um tempo depois disso. A Neuza chegou às 9 da manhã. Eu já estava vestida, com o café pronto, com as pastas sobre a mesa. Ela entrou, olhou para mim, olhou para as pastas e não disse nada por um longo momento. Depois falou: Você já sabia o que ia fazer antes de me ligar, não sabia? Eu disse: Sabia desde que ele abriu a boca. E eu sabia de algo mais. Sabia de algo que guardei até o momento certo, que segurei como quem segura uma carta que muda o jogo.
A ação de retificação de registro imobiliário. A ação que eu e o Dr. Armando havíamos iniciado em 2016 para remover o nome de Dirceu do refinanciamento que ele me havia feito assinar em 2004. Aquela ação que eu havia esperado por 8 anos. 2 semanas antes do jantar, o Dr. Armando havia me ligado para dizer que a decisão judicial havia saído em meu favor. A casa estava, oficial e exclusivamente, em meu nome. Eu havia guardado essa notícia, esperando o momento. O momento havia chegado, mas eu ainda não sabia o pior que estava por vir. E o pior, quando veio, veio com uma velocidade que eu não esperava. Antes de continuar, preciso te perguntar uma coisa. Você estava na minha situação. Seu filho, na sua própria mesa, na frente do homem que te traiu a vida inteira, disse que você não presta. O que você teria feito? Teria chorado? Teria gritado? Teria ido embora calada igual eu fui? Me conta nos comentários antes de continuar, porque o que eu fiz no dia seguinte vai te surpreender. No dia seguinte ao telefonema, liguei para o Dr. Armando Quelhas. Eram 8 da manhã. Ele atendeu no segundo toque, como sempre atende, com aquela voz pausada de homem que dormiu bem porque tem a consciência organizada. Conheço o Dr. Armando há mais de 30 anos. Fomos vizinhos de porta na Vila Mariana, nos anos 90, antes de ele se mudar e antes de eu me mudar. Ele orientou o meu divórcio, conhece cada pasta que eu tenho, cada documento, cada data. Quando eu ligo cedo, ele sabe que é sério. Contei o que havia acontecido no jantar. Contei sobre o envelope. Contei sobre a xícara caindo. Ele ficou quieto um instante. Depois perguntou direto. Você ainda tem as pastas todas? Disse que sim. Me traz tudo. Vamos sentar. Fui ao escritório dele na terça-feira. O escritório fica no centro, numa daquelas ruas do centro antigo de São Paulo que parece que o tempo não passou. Prédios de fachada cinza, janelas altas, corredor de mármore no andar do cartório. Levei as pastas numa sacola de mercado de tecido, dessas que eu reutilizo. 3 pastas, uma sacola. Parecia pouco para 32 anos de casamento. Mas o que estava dentro não era pouco. O Dr. Armando colocou os óculos, abriu tudo sobre a mesa de madeira escura dele e passou mais de 2 horas lendo em silêncio. De vez em quando pedia que eu confirmasse uma data ou explicasse um contexto. Era a mesma forma que ele sempre trabalhou, lento por fora, rápido por dentro, processando cada detalhe com aquela meticulosidade que só vem de 50 anos lidando com o que as pessoas deixam de registrar. No final, ele tirou os óculos, limpou com a borda da camisa, o gesto de sempre, e disse: Vera, você é a pessoa mais organizada que eu já atendi em 50 anos de advocacia. Não era elogio, era constatação. E era o tipo de constatação que, naquele momento, valia mais do que qualquer reconhecimento público que eu pudesse ter recebido em toda a minha carreira como professora. O que havia naquelas pastas era substancial. A certidão criminal de 2002 mostrava a prisão de Dirceu por receptação de mercadoria. O processo havia sido arquivado após acordo, mas a certidão existia. Existia com número de protocolo, com data, com o nome dele impresso em preto sobre papel oficial. A certidão de 2011 mostrava a condenação por emissão de cheques sem cobertura, pena convertida em prestação de serviços comunitários. Isso não era segredo absoluto, mas Rodrigo nunca havia pedido para ver porque nunca havia querido ver. Preferia a versão que o pai contava. A versão em que tudo era perseguição, azar, injustiça do sistema, a vida sendo cruel com um homem de boa índole. Mas o que Rodrigo não sabia era o que havia na carta manuscrita de 2011. Nessa carta, Dirceu me pediu para não depor. Precisava da minha cooperação, usava palavras como amor, como história, como filho, como tudo que a gente construiu juntos. Mas no meio da carta, para me convencer, ele admitia, com todas as letras, em caligrafia própria, que parte do dinheiro dos cheques havia sido usada para sustentar uma segunda família. Não era uma confissão policial. Era uma carta pessoal, escrita às pressas, provavelmente sem pensar nas consequências de cada palavra. Mas era da letra dele, com a data dele, com detalhes que nenhum advogado poderia contestar como invenção minha, porque nenhum advogado havia escrito aquilo. Dirceu havia escrito.
Sobre a mesa da minha cozinha, num domingo de 2011, com uma caneta esferográfica azul. A segunda família. Dirceu tinha uma filha de 12 anos com uma mulher chamada Solange, moradora de Guarulhos. Eu sabia disso desde 2015. Uma vizinha havia mencionado sem querer que havia visto Dirceu em Guarulhos, com a família. Tom de voz que não era de passeio casual. Tom de voz de quem diz uma coisa pensando que a outra pessoa já sabe. Contratei um investigador particular. R$ 900 do meu salário, parcelados em 2 vezes, porque R$ 900 numa parcela só era pesado. 3 semanas depois, recebi um relatório com fotos e descrições. A menina se chamava Beatriz. 12 anos hoje. Na época tinha 5 anos. Cabelos escuros como os da mãe. E nas fotos que o investigador havia conseguido, um nariz e uma testa que eu reconhecia sem precisar de exame. Na época, em 2015, eu já estava perto do fim do casamento. Rodrigo carregava a ferida aberta do afastamento do pai e qualquer revelação daquele tamanho poderia romper algo que eu não tinha certeza de que ele sobreviveria de um jeito inteiro. Guardei o relatório. Guardei as fotos. Guardei tudo. Foi o segundo grande erro que cometi por amor ao meu filho. O primeiro foi ficar tanto tempo. O segundo foi guardar tanto tempo. Dr. Armando me contou, naquela terça-feira, que Solange havia protocolado uma ação de reconhecimento de paternidade em 2017, na Vara de Família de Guarulhos. O processo estava parado há anos, por falta de provas documentais. Dirceu havia negado tudo, e a ação ficou estagnada, dependendo de algo que a parte autora não tinha, e que eu, sem saber, havia guardado numa pasta cor de mostarda com um elástico velho. Com a carta de 2011 e o relatório do investigador de 2015, havia material concreto para reativar aquele processo. Dr. Armando entrou em contato com o advogado de Solange ainda naquela semana. Eu não era parte na ação. Era a testemunha que tinha o que eles precisavam. Beatriz tinha direito ao reconhecimento independentemente de qualquer outra coisa, e o processo se sustentava com o que eu havia guardado por 10 anos, sem saber exatamente para que guardava. Havia ainda a questão do imóvel. Durante o casamento, em 2004, Dirceu havia me convencido a incluir o nome dele num refinanciamento. Disse que era necessário para um negócio. Eu assinei. Não li com atenção suficiente, não fiz perguntas suficientes, confiei onde não deveria ter confiado. Doutor, Armando havia me dito, lá no divórcio de 2016, que havia uma forma de reverter isso, mas o processo era longo. Começamos em 2016, 8 anos. O que Rodrigo não sabia é que a ação havia finalmente saído. A decisão judicial havia saído em meu favor 2 semanas antes do jantar. A casa estava, oficialmente e exclusivamente, em meu nome. Sem Dirceu, sem nenhuma participação dele, como havia sido antes de eu ter assinado qualquer coisa. Eu havia guardado essa notícia, esperando o momento certo. Enquanto aguardávamos o retorno do advogado de Solange, eu liguei para o Henrique Lopes. Henrique era o melhor amigo de Dirceu desde os anos 80. Havíamos perdido o contato depois do divórcio, mas em 2020 ele havia me enviado uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que tinha vergonha de ter ficado em silêncio por tanto tempo. Guardei essa mensagem. E quando liguei, ele atendeu no 3º toque. Expliquei brevemente o que havia acontecido. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse: Vera, o que você precisar? Precisei de uma coisa só. Que ele me confirmasse, por escrito, que havia servido de álibi para Dirceu em pelo menos uma das traições. Ele disse que sim, que tinha isso guardado na memória e que, se fosse necessário, colocaria no papel. Durante 2 semanas fui ao escritório do Dr. Armando 3 vezes. Levei novos documentos. Assinei termos. Recebi o registro imobiliário corrigido com o meu nome único. Fiz cópias autenticadas de tudo em cartório. Cada papel recebeu um envelope, cada envelope recebeu uma etiqueta. Cada etiqueta foi escrita à mão com data e descrição do conteúdo. 32 anos de hábito que, naquele momento, valia ouro. Nesse período, Rodrigo ligou 2 vezes. Nas 2 vezes, eu atendi com calma. Conversei sobre trabalho, perguntei da obra no Butantã, não mencionei o jantar, não mencionei o envelope.
Ele parecia desconfortável com a minha normalidade. Na segunda ligação, ele perguntou, quase sem querer: Mãe, tem mais coisa aí naquelas pastas? Eu disse: Sempre teve, filho. Você nunca perguntou. Silêncio de 5 segundos. Depois ele disse que ia passar no fim de semana. Eu disse que deixaria a lasanha pronta. Quando desliguei, Neuza estava sentada na minha cozinha, tomando café. Ela olhou para mim e disse: Você está bem demais para alguém que acabou de ser humilhada na própria mesa. Eu disse: Estou bem porque sei o que vem aí. Ela perguntou: E o que vem aí? Coloquei a xícara de café na mesa com cuidado, me sentei e disse apenas: A conta. O fim de semana chegou. Rodrigo veio sozinho, sem Dirceu, sem Cíntia. Sentou na mesma mesa, na mesma cadeira de sempre, e eu servi café e bolo de laranja. Por uns 20 minutos ficamos conversando sobre nada, sobre o tempo, sobre um aluno meu que havia passado no vestibular. Depois, sem aviso, coloquei sobre a mesa uma pasta fina, sem elástico, aberta. Era o registro imobiliário corrigido. Nome: Vera Custódio Meireles. Apenas. Rodrigo olhou para o documento. Depois olhou para mim. Eu disse: Essa casa nunca foi do seu pai, Rodrigo. Nunca foi. Era minha antes de casar com ele e voltou a ser formalmente minha agora. Isso aqui é o documento que comprova. O refinanciamento que ele me convenceu a assinar em 2004 foi desfeito por decisão judicial. Ele não tem nada aqui. Nunca teve. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Peguei a segunda folha que estava embaixo da primeira. Era um resumo em uma página, preparado pelo Dr. Armando, sobre o processo de reconhecimento de paternidade em Guarulhos. Nome: Beatriz, 12 anos. Mãe: Solange. Processo reativado com novas provas documentais. Rodrigo ficou olhando para o papel por um tempo que parecia longo demais para uma sala tão pequena. Quando levantou o rosto, os olhos estavam vermelhos. Eu não me movi. Disse com voz tranquila, a mesma voz que uso para explicar a Revolução Francesa para adolescentes que prefeririam estar no celular. Você tem uma irmã que nunca te apresentaram. Seu pai sabe que ela existe. Eu sei desde 2015. Guardei porque achei que você não estava pronto. Errei em guardar tanto tempo, mas agora você está sentado aqui me dizendo que eu não presto, então achei que era hora de você saber. Rodrigo colocou o cotovelo sobre a mesa e a mão sobre os olhos. Cíntia ligou 3 vezes durante essa conversa. Ele não atendeu. Dirceu ligou uma vez. Rodrigo olhou para o nome na tela e desligou sem atender. Me levantei, fui até a cozinha, cortei outro pedaço de bolo e voltei. Coloquei na frente dele sem dizer nada. Sentei e esperei, porque eu sabia que Dirceu não aceitaria aquilo em silêncio. O que você vai ouvir agora e o que aconteceu quando Dirceu decidiu reagir. Dirceu descobriu, por Rodrigo, que eu havia mostrado os documentos. Não levou 3 dias. A primeira resposta veio como uma mensagem no WhatsApp, de um número que eu não conhecia, dizendo que eu deveria ter cuidado com o que faço, porque algumas coisas podem voltar, sem assinatura, sem ameaça direta o suficiente para ser levada imediatamente a uma delegacia, mas suficiente para deixar claro de onde vinha e o que pretendia. Era o estilo de Dirceu. Insinuação, pressão lateral, o recado que não pode ser citado como prova, mas que a destinatária entende perfeitamente. Eu li a mensagem 2 vezes, tirei o print com data e hora, e escrevi num caderno a descrição exata, hora, conteúdo palavra por palavra, número do remetente. Guardei o caderno ao lado das pastas. Depois Cíntia ligou para mim diretamente. A voz dela era doce demais, educada demais. Aquele tipo de educação que não é cortesia e cálculo. Disse que estava preocupada com a minha saúde, que Rodrigo havia comentado que eu andava nervosa, que às vezes, com a nossa idade, a gente começa a misturar as coisas, a confundir datas, a interpretar documentos de um jeito que não era o jeito certo. Disse que seria importante eu conversar com um médico. Disse, com a nossa idade, com uma intencionalidade que qualquer pessoa de 64 anos com a minha história reconhece imediatamente. Era o começo de uma tentativa de me desacreditar. Se eu perdesse a calma, se eu gritasse, se eu respondesse de qualquer forma emocional, eles teriam a narrativa pronta. A mãe esta, desequilibrada, senil, inventando coisas por amargura de divórcio. Era o roteiro mais velho do mundo,
e eu o reconheci na segunda frase dela. Desliguei sem responder. Liguei imediatamente para o Dr. Armando. Contei sobre a mensagem e sobre a ligação de Cíntia. Ele disse sem pausa: guarda tudo. Print da mensagem com data e hora. Anotar por escrito o conteúdo da ligação agora, enquanto está fresco. Data, hora, o que ela disse palavra por palavra. Assina e fecha o papel. E não responde nada para ninguém. Se ela ligar de novo, você atende e grava. É legal, desde que você seja uma das partes da conversa. Fiz exatamente como ele mandou. Escrevi a descrição da ligação de Cíntia à mão, datei, assinei, guardei. 3 dias depois, Cíntia ligou de novo. Mesmo roteiro, tom um pouco mais suavizado, como se o primeiro ensaio tivesse revelado que precisava ser menos óbvio. Dessa vez eu já estava preparada. Gravei do começo ao fim. Guardei o arquivo com data no nome. 3 dias depois disso, Dirceu foi até a casa da minha irmã Marlene, em Campinas. Marlene Custódio tem 72 anos. É minha irmã mais velha. E foi ela quem, décadas atrás, tentou me alertar sobre Dirceu antes do casamento. Eu não ouvi. Marlene nunca esqueceu. Quando o casamento acabou, ela não disse, eu te avisei, porque Marlene não é assim. Mas eu vi no rosto dela, no almoço que fizemos depois da separação, um alívio que ela tentou esconder e não conseguiu completamente. Marlene me ligou furiosa às 10 da noite. Disse que Dirceu havia aparecido na porta dela, dizendo que eu estava perturbando a família dele, que havia inventado uma filha que não existia, que os documentos eram fabricados e que se eu continuasse, ele entraria com uma ação por danos morais contra mim. Danos morais. Por mostrar ao meu próprio filho documentos sobre o pai dele, dentro da minha própria casa. Senti medo nesse momento. Quero ser honesta sobre isso porque desonestidade sobre o que senti não serve a ninguém. Senti medo real. Não de perder a ação, porque o Dr. Armando havia me garantido que ela não teria fundamento. Senti o medo de ver o nome que construí durante 64 anos sendo arrastado num processo inventado. O medo de testemunhas fabricadas, de narrativas distorcidas, do desgaste de ter que provar mais uma vez o que era óbvio para qualquer pessoa que me conhecesse. Senti o cansaço de uma vida inteira de provar. Fui dormir tarde. Acordei cedo. Às 7 da manhã do dia seguinte, liguei para o Henrique. Disse, Henrique, eu preciso daquilo por escrito agora. Ele disse, eu sei, já estava esperando você ligar. 2 dias depois, Henrique Lopes apareceu pessoalmente no escritório do Dr. Armando com uma declaração assinada. 3 páginas escritas com a letra grande e cuidadosa de quem não escreve muito, mas quando escreve quer que seja legível. Descrevendo, com datas e circunstâncias, pelo menos 2 ocasiões em que havia servido de álibi para Dirceu durante as traições. Com nomes, com o nome de Solange. E com a menção de que Henrique havia conhecido Beatriz em 2016, quando Dirceu o levou até Guarulhos e pediu que não contasse nada. O Dr. Armando leu as 3 páginas em silêncio total. Depois tirou os óculos, o gesto de sempre, e disse: com isso e com a carta manuscrita de 2011, o processo de Guarulhos tem agora o que precisava para seguir em frente. A Beatriz tem direito a isso e os documentos se sustentam sozinhos. Mas havia ainda um passo que eu não havia contado para ninguém. Nem para Neuza, nem para Marlene. Depois do jantar daquele sábado, quando decidi que não ficaria mais parada esperando, voltei a contratar o mesmo investigador particular de 2015. Paguei com dinheiro da minha aposentadoria. Parcelei em 2 vezes como da primeira vez. 11 dias depois, o investigador me entregou um relatório com uma informação que mudou o tamanho do problema. O apartamento onde Dirceu morava com Cíntia estava registrado no nome de um primo de Dirceu, homem que morava no Paraná e que, segundo o relatório, nunca havia efetivamente residido em São Paulo. O aluguel declarado era simbólico, um número que não correspondia a nenhuma realidade de mercado naquela região da cidade. O investigador havia descoberto, através de registros públicos cruzados com informações de cartório, que Dirceu havia tentado registrar o apartamento no nome do primo para evitar que o imóvel aparecesse como bem a ser considerado em eventuais ações futuras. O problema, para Dirceu, era o timing.
Essa operação havia sido feita em 2018, pouco depois do nosso divórcio e durante o período em que a ação de reconhecimento de paternidade de Beatriz, protocolada por Solange em 2017, ainda estava em andamento na Vara de Família de Guarulhos. Isso significava que havia indícios de uma manobra para ocultar patrimônio durante um processo judicial em curso. Quando mostrei o relatório ao Dr. Armando, ele ajustou os óculos devagar. Ficou na última página por um longo tempo. Depois disse, com a calma de quem está calculando exatamente o que aquilo significa: verá, isso aqui não é mais só uma questão de família. Naquela semana protocolamos 2 ações. A primeira era a colaboração formal com o processo de Guarulhos, agora reaberto com todos os documentos que eu havia reunido, incluindo o pedido de retroatividade dos alimentos devidos a Beatriz desde 2017, calculados com correção monetária pelo período inteiro de omissão. A segunda era uma denúncia formal ao Ministério Público sobre a movimentação suspeita do imóvel durante processo judicial em andamento, acompanhada do relatório do investigador, da certidão do cartório e da cópia do processo de Guarulhos como contexto. Dirceu recebeu a notificação em casa. O Dr. Armando havia me preparado para a espera. Você vai ficar ansiosa esperando, mas o tempo trabalha para você agora, verá. Cada dia que passa, a documentação se consolida. Fiquei ansiosa. Claro que fiquei. Dei aula para meus alunos particulares toda semana. Corrigi redações sobre a Era Vargas, tomei café com Neuza, liguei para Marlene toda quinta-feira como sempre faço e esperei. Era o mesmo tipo de espera que eu havia praticado por 32 anos, mas com uma diferença fundamental. Dessa vez, eu sabia o que a espera estava construindo. E então, a resposta de Dirceu veio. Veio pela advogada que ele havia contratado, uma mulher jovem e de postura agressiva, por carta formal enviada ao Dr. Armando em papel timbrado, alegando que os documentos eram falsificados, que a carta manuscrita havia sido fabricada por mim, que o investigador particular era desonesto e que a declaração do Henrique era resultado de coação da minha parte. A carta informava ainda que Dirceu pretendia entrar com uma reconvenção por danos morais e apresentar impugnação formal dos documentos por falsidade ideológica, com pedido de abertura de inquérito policial contra mim por falsificação de documentos. Falsificação de documentos. Contra mim. Quando o Dr. Armando me ligou para me contar o conteúdo da carta, a minha voz saiu firme. Perguntei, o que a gente faz? Ele disse, a gente responde na audiência. A audiência foi marcada para 3 meses depois na Vara de Família. Naqueles 3 meses, aconteceu algo que eu não havia previsto. Dirceu foi até Rodrigo. Soube depois, pela própria voz do meu filho, o que havia acontecido. Dirceu apareceu no apartamento de Rodrigo no Morumbi com a história de que eu estava destruindo a família, de que os documentos eram invenção minha, de que Solange havia mentido a vida inteira e Beatriz era filha de outro. Disse que Rodrigo era o único que podia segurar aquilo. E Rodrigo, que desde o envelope havia passado semanas dormindo mal e evitando os 2 lados, cedeu mais uma vez. Não porque acreditasse no pai, mas porque não sabia como não ceder. Era o mesmo mecanismo de sempre, a necessidade de aprovação masculina que só se forma assim quando um pai ausente reaparece com dinheiro e um sorriso e pede que o filho escolha um lado. Rodrigo concordou em comparecer na audiência como testemunha de caráter do pai. Quando me contaram isso, senti algo que não era surpresa. Era aquela dor específica de ver o filho que você criou sendo usado pelo mesmo homem que você passou a vida protegendo-o. Uma dor que não tem nome próprio, mas que qualquer mãe que viveu algo parecido reconhece na descrição. Não chorei. Organizei as pastas para a audiência. Comparecemos ao fórum com tudo. Originais das certidões criminais com número de processo. A carta manuscrita de 2011 com laudo de grafoscopia que eu havia solicitado por conta própria naquele mesmo ano, 2011, quando decidi guardar e ainda não sabia exatamente para quê, e que Dr. Armando havia providencialmente arquivado. O relatório do investigador. A declaração do Henrique, os prints das mensagens, as anotações contemporâneas da primeira ligação de Cíntia e a gravação autorizada da segunda.
e o registro imobiliário corrigido da minha casa, mostrando que eu nunca havia dependido de Dirceu para nada que fosse juridicamente relevante. A sala da audiência era pequena, com cadeiras de plástico em fileiras e uma mesa comprida onde a juíza ficava com a sua assessora ao lado. Dirceu chegou com a advogada jovem. Chegou com Rodrigo. Quando vi meu filho entrar naquela sala, do lado dele, algo em mim quis fechar os olhos. Não fiz isso. Olhei diretamente para Rodrigo. Ele desviou o olhar. A audiência durou 4 horas. A advogada de Dirceu era tecnicamente competente. Eu sei reconhecer quando alguém é bom no que faz, e ela era. Mas não tinha material. Cada argumento que ela levantava, Dr. Armando respondia com um documento datado. Quando ela alegou falsificação da carta manuscrita, o Dr. Armando entregou à juíza o laudo de grafoscopia, elaborado por perito independente em 2011, confirmando a autoria de Dirceu. O perito havia sido contratado por mim, não pelo Estado, não por nenhuma das partes processuais. Por mim, numa quinta-feira de 2011, com dinheiro do meu salário de professora, porque eu precisava saber com certeza que o que eu estava guardando era real. Quando a advogada alegou coação contra Henrique, Henrique estava presente. Sentado nas cadeiras de plástico, com o terno que parecia um pouco pequeno para ele, ele confirmou pessoalmente, sob compromisso, o conteúdo da declaração. Com datas, com circunstâncias, com o nome de Beatriz mencionado de um jeito que não deixava dúvida sobre o que ele havia visto em 2016 em Guarulhos. A juíza pediu uma pausa. Fiquei sentada durante esses 20 minutos olhando para as mãos. O Dr. Armando ficou em silêncio ao meu lado. Neuza, que havia insistido em vir como apoio e ficado do lado de fora, me mandou uma mensagem. Como está? Respondi. Bem, era verdade. A juíza voltou. Leu a decisão com a voz igual de quem lê uma lista de supermercado e uma decisão que muda a vida de 4 pessoas ao mesmo tempo. O pedido de abertura de inquérito por falsificação não encontrava amparo em nenhuma prova apresentada e seria arquivado naquele momento. Os documentos apresentados em relação à movimentação do imóvel durante o processo de Guarulhos seriam encaminhados ao Ministério Público para análise autônoma. Em relação ao processo de reconhecimento de paternidade, o material apresentado era suficiente para determinar exame de DNA compulsório, com prazo de 30 dias para cumprimento. Dirceu ficou quieto na cadeira. A advogada escrevia no bloco. Rodrigo ficou olhando para a mesa durante toda a leitura. Quando saímos do fórum, eu e o Dr. Armando caminhando lado a lado pela calçada com o sol de outubro batendo de lado, ele disse em voz baixa: "Foi o que podia ser feito hoje. O resto vai vir." Eu disse: "Eu sei, estou bem." E estava. Pela primeira vez em muitos anos, estava de um jeito que não precisava de verificação externa para ser verdadeiro. Mas o que você vai ouvir agora é que Dirceu não aceitou. E quando Dirceu não aceita, ele vai fundo. Sabia que ele não pararia na audiência. Conhecia Dirceu há mais de 30 anos. Sabia como ele funcionava quando encurralado. Ia mais fundo, procurava uma brecha lateral, tentava uma manobra que deslocasse a atenção do problema principal. 3 semanas depois da audiência, recebi uma ligação de número desconhecido. A voz era masculina. Não reconheci, e a mensagem foi curta. Havia pessoas interessadas nos documentos que eu havia apresentado, e seria melhor que eu pensasse bem antes de continuar. Desligaram antes que eu pudesse responder qualquer coisa. Liguei para o Dr. Armando imediatamente. Descrevi a ligação palavra por palavra. Ele disse: "Anota tudo agora. Data, hora, o que foi dito exatamente." Anotei. Depois ele disse algo que ficou comigo. "Verá, quando o outro lado começa a pressionar fora do processo, e porque dentro do processo eles sabem que estão perdendo, isso é sinal, não é ameaça real." Eu disse que entendia. E entendia. Mas entender não elimina o medo. O medo real veio por outro caminho. Dirceu, pela advogada, protocolou um pedido de medição de capacidade cognitiva. Em linguagem jurídica limpa, era um pedido para que eu fosse submetida à avaliação psicológica, argumentando que os documentos que eu havia apresentado poderiam ser resultado de estado emocional alterado decorrente do processo de separação.
e que minha capacidade de testemunhar em processos envolvendo as partes devia ser questionada. Era isso que Cíntia havia preparado com as ligações. Era o roteiro completo. Primeiro plantar a semente da instabilidade emocional em conversas informais, depois formalizar numa petição. Se eu reagisse com raiva, alimentava a narrativa. Se eu ficasse em silêncio, a petição ficaria sem resposta. Dr. Armando foi direto quando me mostrou o documento. Isso não tem fundamento. É uma tática para atrasar o processo e gerar desgaste. Mas precisa ser respondida formalmente, e vamos responder. Mas o que veio na semana seguinte foi o que realmente me assustou. Rodrigo me ligou. A voz dele estava diferente, tensa de um jeito que eu reconhecia da infância. Aquela sensação de quando ele havia feito algo e estava tentando encontrar as palavras. Ele disse que havia conversado com o pai e que achava que eu estava exagerando nas coisas, que os documentos podiam ter uma interpretação diferente, que ele sabia que eu era uma boa mãe, mas que aquilo estava destruindo a família e que ele não conseguia ficar no meio. Ele disse que ia apoiar o pedido de avaliação psicológica. Meu próprio filho, apoiando um pedido para questionar a minha sanidade, em benefício do homem que nunca esteve presente quando ele precisava. Fiquei com o telefone na mão por um longo tempo depois de desligar. A casa estava em silêncio. Lá fora passava um ônibus pela Rua da Lapa com aquele barulho de motor que eu conheço desde que me mudei para cá, 30 anos juntando os centavos da herança da minha mãe para comprar o imóvel que era só meu e que nunca deveria ter deixado de ser. Fiquei olhando pela janela para a calçada. Neuza chegou sem me chamar. Tinha a chave porque há 22 anos a gente tem a chave da casa uma da outra. Ela entrou, viu o meu rosto, não disse nada. Foi até a cozinha, fez café, voltou com 2 xícaras e se sentou do meu lado. A gente ficou em silêncio por um tempo. Depois ela perguntou: "O que mais tem naquelas pastas, Vera?" Eu disse: "Tem uma coisa que eu ainda não usei." Ela não perguntou o que era. Esperou. Eu disse: "Mas eu preciso ter certeza antes de usar, porque quando isso sair, não tem como voltar." Ela disse: "Então você sabe o que fazer." Havia algo que eu tinha guardado desde 2012. Algo que, na época, eu havia colocado na pasta sem nome, sem etiqueta, porque não queria que ninguém, nem eu mesma, encontrasse facilmente. Era um extrato bancário de uma conta conjunta que Dirceu havia aberto sem me informar, usando os 2 nossos nomes e CPFs. Nessa conta, havia movimentações que eu havia documentado com a ajuda de um contador amigo em 2012, quando suspeitei e resolvi verificar. O contador havia identificado, em análise informal, que parte das movimentações poderiam indicar que o saldo havia sido usado para pagar despesas de outro imóvel, um apartamento que nunca foi o nosso, num bairro que não era o nosso. Na época, eu guardei e não usei, porque o casamento ainda existia formalmente e eu não queria desencadear algo que eu não saberia controlar. Depois do divórcio, guardei porque Rodrigo. Sempre Rodrigo. Mas Rodrigo havia acabado de assinar o nome dele embaixo de uma petição que questionava a minha sanidade. Liguei para o Dr. Armando. Descrevi o extrato. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disso, traz amanhã. Na manhã seguinte, sentados no escritório dele, com o extrato sobre a mesa, o Dr. Armando chamou um colega especializado em direito bancário para olhar junto. O colega passou 40 minutos com o documento. Ao final, tirou os óculos e disse que havia indícios de que a conta havia sido usada para fins não declarados no IR dos anos em questão e que isso tinha implicações que iam além do que eu havia considerado. A opção nuclear, como a Neuza chamou depois quando eu contei, estava na mesa. Dr. Armando disse que havia 2 formas de usar aquilo. A primeira era como documento adicional no processo já em andamento. A segunda era protocolar uma comunicação separada à Receita Federal com os extratos, o relatório do contador de 2012 e uma cronologia dos eventos, o que abriria uma frente completamente nova e completamente fora do controle da advogada jovem que Dirceu havia contratado para lidar com o que ela pensava ser o escopo total do problema. Dirceu não sabia que eu tinha isso. Ninguém sabia, nem Neuza, até aquele momento. Fiquei em silêncio por um tempo antes de responder ao Dr. Armando. Depois disse:
Usa tudo. Ele disse. Eu precisava ouvir isso. A preparação para o segundo confronto levou mais de 3 semanas. O Dr. Armando trabalhou em silêncio nesse período, o que eu aprendi ao longo de 30 anos de convívio, e que é o jeito dele quando está construindo algo sólido. Não fala sobre o que está fazendo até estar pronto para apresentar. Eu dei aulas, corrigi provas, tomei café, esperei com a calma que a Neuza ainda acha sobrenatural em mim, mas que para mim é apenas o resultado de décadas de prática. No sábado de manhã, ele me chamou no escritório. Estava com a mesa organizada de um jeito que eu conhecia. Documentos em ordem cronológica, marcadores coloridos nas páginas relevantes, um caderno com anotações próprias que ele ia fazer ao longo da audiência. Era a mesa de alguém que não estava indo para uma reunião. Era a mesa de alguém que estava indo para uma sentença. Ele me explicou o que havia preparado. O primeiro documento era a resposta formal ao pedido de avaliação cognitiva, acompanhada de um atestado do meu médico de família, que me acompanha há 12 anos, confirmando meu estado de saúde pleno, e de declarações de 2 testemunhas do caráter. A própria Neuza, que me conhece há 22 anos, e a diretora da escola onde trabalhei por 18 anos, que assinou uma declaração descrevendo minha história profissional e meu estado de competência plena durante todo o período. O pedido de avaliação seria respondido com 4 documentos independentes, todos emitidos por pessoas sem relação entre si e sem interesse no resultado. O segundo era o compilado para a vara de família, a linha do tempo completa das movimentações de Dirceu, desde 2002 até o presente, organizada em ordem cronológica, com documentos de origem para cada evento relevante. Certidões criminais. Carta manuscrita com laudo de grafoscopia. Relatório do investigador de 2015. Declaração do Henrique. Relatório do investigador de 2023. Prints e gravação das tentativas de intimidação de Cíntia. Extrato bancário da conta não declarada com análise do contador. Tudo datado, tudo autenticado, tudo correlacionado. O terceiro, separado em envelope azul sobre a mesa, era a comunicação à Receita Federal. Eu olhei para o envelope azul. Doutor, Armando disse, quando isso for protocolado, abre uma frente que a advogada dele não tem como fechar porque não está dentro da jurisdição dela. São instâncias diferentes, com procedimentos diferentes, com prazos diferentes. A partir desse momento, Dirceu vai ter que responder em mais de uma frente ao mesmo tempo. Perguntei se havia risco para mim em fazer isso. Ele disse, você está comunicando fatos documentados às autoridades competentes. Isso não é só um direito. Em determinadas circunstâncias, é uma obrigação. Você está coberta. Assinei tudo o que precisava ser assinado. Na semana seguinte, uma manhã de quarta-feira, a audiência foi marcada para as 10 horas. Cheguei às 9h40. Estava com uma blusa bege que comprei há 8 anos e que ainda fica bem, saia escura, os cabelos presos. Neuza havia insistido em me acompanhar de novo e ficou na sala de espera com um livro que eu sabia que ela não ia conseguir ler. O doutor Armando chegou exatamente às 10h-5, pasta na mão, expressão de quem dormiu bem. A sala era diferente dessa vez. Não era a mesma vara de família. Era uma sala maior, com mais pessoas, porque havia 2 ações correndo em paralelo com pontos de intersecção que a juíza havia decidido tratar em sessão conjunta. Do lado de lá estava Dirceu, a advogada jovem, e do lado de fora, Rodrigo esperando ser chamado como testemunha. Não havia Cíntia. Soube depois que ela havia pedido demissão da clínica e se mudado com uma tia no interior de Minas Gerais antes mesmo da audiência. A juíza conduziu com objetividade. Cada documento foi apresentado, identificado, datado. Quando chegou a vez da carta manuscrita, o laudo de grafoscopia foi lido na íntegra. A advogada de Dirceu tentou questionar a validade do perito. O doutor Armando apresentou o currículo do perito e os números de 3 outros laudos do mesmo profissional, aceitos em processos anteriores no mesmo tribunal. Quando chegou a vez do extrato bancário, o contador que havia feito a análise em 2012 estava presente, chamado como especialista. Ele leu as conclusões do relatório com a paciência de quem já explicou planilha financeira para juiz antes. A advogada de Dirceu fez perguntas. O contador respondeu com números.
O exame de DNA havia sido realizado no prazo, conforme determinado na audiência anterior. O resultado estava na pasta da juíza. Ela o leu em voz alta. Dirceu Fontana era, com 99,9% de certeza estatística, o pai biológico de Beatriz. Dirceu não reagiu de forma visível quando a juíza leu o resultado. Ficou olhando para a mesa com aquela expressão de homem que havia calculado mal e estava processando o tamanho do erro. A advogada colocou a mão no braço dele num gesto que parecia mais contenção do que conforto. A juíza suspendeu por 15 minutos. Voltou. Leu a decisão em partes. Primeira parte. O pedido de avaliação cognitiva apresentado pela parte adversa era improcedente e estava arquivado. As provas apresentadas demonstravam capacidade plena da colaboradora. Segunda parte. O reconhecimento de paternidade estava determinado com base no exame de DNA e nos documentos corroborativos. Dirceu Fontana era oficialmente o pai registral de Beatriz. Os alimentos retroativos eram devidos desde 2017, corrigidos monetariamente, calculados com base na renda documentada do requerido e a ser pagos em parcelas mensais, mais uma entrada referente ao retroativo acumulado. Terceira parte. Os documentos referentes à movimentação do imóvel registrado em nome de terceiro durante processo judicial em andamento haviam sido encaminhados ao Ministério Público, que havia aceitado a comunicação e aberto inquérito formal. O imóvel estava sob bloqueio cautelar enquanto a investigação seguia seu curso. Quarta parte. A comunicação à Receita Federal havia sido recebida e protocolada. A Receita Federal abrirá procedimento de ofício com base nas informações recebidas. Isso estava fora da jurisdição da Vara de Família e seguiria tramitação própria. A advogada de Dirceu escrevia rápido no bloco. Dirceu olhava para a mesa. E Rodrigo, que havia entrado na sala durante a leitura da decisão, porque foi chamado e acabou ouvindo a parte sobre Beatriz, ficou parado na entrada. Vi o rosto dele quando a juíza leu o resultado do DNA. Vi o momento em que o que havia sido possibilidade se tornou certeza. Ele tinha uma irmã. O pai que ele havia defendido na minha mesa, o pai que ele havia colocado acima de mim diante de Cíntia e do espumante e da lasanha que eu havia feito, esse pai havia tido uma filha de 12 anos que Rodrigo nunca conheceu porque o pai havia escondido. Rodrigo saiu da sala antes de eu sair. Quando saímos, eu e o Dr. Armando na calçada de novo, no mesmo sol de outubro que eu já havia visto depois da primeira audiência, ele disse: "Está feito." Eu disse: "Eu sei." Ele disse: "Você vai ficar bem?" Eu disse: "Já estou." E era verdade. A queda de Dirceu não veio de uma vez. Veio em partes, como sempre vem, quando o edifício que um homem construiu sobre mentiras começa a ser desmontado documento por documento. O primeiro a cair foi o apartamento. O bloqueio cautelar do imóvel registrado no nome do primo do Paraná foi confirmado pelo juiz do inquérito do Ministério Público 3 semanas depois da audiência. O primo, que nunca havia residido em São Paulo e que havia assinado os papéis sem entender completamente as implicações, entrou em pânico quando foi notificado e contratou um advogado próprio para se dissociar da situação. O inquérito seguiu seu curso e o imóvel permaneceu bloqueado enquanto a investigação apurava a natureza da transferência. Dirceu passou a pagar aluguel de um kitnet no Brás, porque era o que cabia com o que sobrou depois que o apartamento foi bloqueado. Cíntia já havia saído. Ela é uma mulher prática, como eu disse, e uma mulher prática não fica num barco que está afundando por romantismo. Soube, por alguém que a conhecia de vista, que ela havia pedido transferência para uma clínica em Franca antes mesmo do segundo confronto. Ela foi embora com as malas que cabiam no carro, deixou para trás os móveis que eram de Dirceu e não voltou. Não havia casamento, então não havia divórcio. Havia simplesmente o fim de uma convivência calculada que havia encontrado seus limites quando o cálculo não fechou mais. O carro que Dirceu usava, aquele carro que havia me parecido simbólico do dinheiro misterioso quando ele reapareceu na vida de Rodrigo, estava com um financiamento que, segundo o inquérito, havia usado o apartamento bloqueado como garantia. Com o bloqueio do imóvel, o financiamento entrou em revisão e o veículo foi retomado pela financeira
antes que Dirceu tivesse tempo de organizar qualquer alternativa. Vi o modelo do carro numa lista que o investigador me passou depois, por costume de trabalho. Era um carro que eu nunca teria comprado, mas o símbolo importava mais do que o modelo. A pensão retroativa para Beatriz foi calculada pelo juiz em valor que representava, para Dirceu, uma sangria significativa sobre o que ele recebia de aposentadoria. O cálculo considera os anos de atraso, a correção monetária e o valor que um homem com a renda documentada dele deveria ter contribuído durante todos aqueles anos em que existiu uma filha que ele fingiu que não existia. A decisão estabeleceu o débito que ele pagaria por anos. O processo da Receita Federal seguiu seu ritmo próprio, que é lento, mas e metódico. A comunicação que o Dr. Armando havia protocolado uma petição formal a Dirceu para apresentar documentação sobre as movimentações da conta dos anos em questão. O prazo para a resposta era de 30 dias. Soube, indiretamente, que a advogada jovem havia renunciado ao mandato algumas semanas depois da segunda audiência, porque Dirceu não tinha como pagar os honorários que o caso havia se tornado. Ele precisou contratar outro advogado, mais barato, com menos recursos para lidar com a complexidade do que havia se tornado. Henrique me contou, num café que tomamos juntos 3 meses depois, que havia tentado falar com Dirceu uma última vez. Disse que Dirceu havia atendido o telefone, ouvido a primeira frase e desligado sem responder. Henrique disse que não tentou de novo. A amizade que a gente tinha, ele me disse, não era amizade, era conveniência dele. Eu levei 60 anos para entender isso. Rodrigo levou 6 meses. 6 meses depois da segunda audiência, ele me ligou. A voz estava diferente de todas as outras vezes que eu havia ouvido nesse período. Sem a tensão de quem vai defender uma posição, sem a culpa disfarçada de quem quer que eu absorvesse algo. Era a voz de quem dormiu mal por muito tempo e finalmente aceita que vai precisar viver com o que causou. Ele pediu para nos encontrarmos. Viemos sentar na mesma mesa da mesma cozinha, com o mesmo café. Ele ficou um longo tempo olhando para a xícara antes de começar. Depois pediu desculpa, pelo jantar, pela frase, pelo envelope aberto tarde demais, pela audiência principalmente, disse ele, como se aquele fosse o peso mais pesado de carregar. Ouvi tudo sem interromper. Quando ele terminou, a sala estava em silêncio e lá fora um pássaro que mora no ficus da calçada estava cantando. Esse pássaro que está lá há anos e que eu ainda não identifiquei a espécie. Eu disse, Rodrigo, eu te amo. Isso não muda e nunca vai mudar. Você é o meu filho e eu não tenho outro. Fiz uma pausa. Mas existe uma versão de filho que entrou nessa cozinha e me disse que eu não prestava, na minha própria casa, com a minha própria comida, diante do homem que me traiu 32 anos. E essa versão não some com desculpa. Pode diminuir com o tempo, com o comportamento, com escolhas diferentes. Mas a porta aqui não abre mais do mesmo jeito que abria antes. Você vai precisar aprender a bater nela. Ele assentiu. Saiu sem discutir. Alguns meses depois, Rodrigo procurou contato com Beatriz. Não me contou antes. Soube depois, quando ele me ligou para dizer que havia ido até Guarulhos, que havia se apresentado, que Beatriz havia olhado para ele com aquela desconfiança de quem está acostumada a ser a filha que não foi reconhecida e que não sabe o que esperar de um irmão que aparece do nada. Ele disse que ia devagar. Ela tinha 12 anos e tinha o direito de decidir o ritmo. Fiquei em silêncio, ouvindo. Depois disse que achava que era o certo a fazer. Não sei se Rodrigo vai se tornar o irmão que a Beatriz merece. Espero que sim. E a escolha dele, agora. A vida adulta é inteira de escolhas que os pais não podem mais fazer por você. Quanto a mim, comprei uma passagem para Porto de Galinhas no mês de novembro. Foi a primeira viagem que fiz sozinha em 32 anos de casamento, mais 7 de divórcio. Fui com uma bolsa pequena, um livro que eu havia comprado em 2018 e nunca tinha tido tempo de começar, e os documentos necessários, porque eu nunca viajo sem os documentos necessários. Fiquei 5 dias, acordei tarde, comi bem, li o livro inteiro, voltei com um bronzeado que a Neuza disse que me deixou 10 anos mais jovem. A Neuza me visitou na semana depois que voltei.
Ficamos na varanda com café, como sempre, com aquela tarde de novembro que em São Paulo pode ser quente de um jeito que surpreende depois de tanto nuvem. Ela disse: Vera, o que você vai fazer agora? Eu disse: Vou continuar. Ela disse: Continuar o quê? Eu disse: Tudo. As aulas, o café, as pastas, a vida. Ela riu com aquele riso alto dela que os vizinhos já não estranharam mais depois de 22 anos. Dirceu tentou me mandar uma mensagem 6 semanas depois da segunda audiência. Uma mensagem longa, que eu não vou reproduzir aqui, mas que tinha o tom de sempre. Justificativas, contextos, a vida sendo injusta com ele, e no final, uma pergunta sobre se havia alguma forma de conversar. Li uma vez. Arquivei. Não respondi. Não há forma de conversar. Não porque eu seja incapaz de conversar. Sou professora. Conversar e o que eu faço melhor. Mas porque algumas portas, quando fechadas com a razão suficiente e o tempo suficiente, não devem ser abertas de novo. Não por amargura. Por clareza. Há uma diferença entre não perdoar e carregar rancor. Eu escolhi não perdoar sem carregar rancor. Ele vai carregando o que construiu. Eu vou carregando o que construí. A casa da Lapa é minha. O registro diz isso. Eu sempre soube, mas agora o papel também sabe. Encerro com a mesma frase com que encerro toda a aula de história. Quem não documenta o presente não entende o futuro. E quem não entende o futuro fica sempre esperando alguém dizer o que ele vale. Ninguém mais vai me dizer o que eu valho. Nunca mais. Se essa história chegou até você de algum jeito, se você sentiu alguma coisa ouvindo, então clica em inscrever agora. E de graça, é só um clique, e cada inscrição me ajuda a continuar trazendo histórias como essa aqui para você. E não vá embora ainda. Porque a próxima história que está aparecendo na sua tela agora é forte do mesmo jeito. Talvez mais forte. Clica e vê. Ate lá.